Psicologia é ciência e profissão. Psicologia no Brasil é uma promissora possibilidade para contribuirmos com a emancipação humana. Psicologia no interior é um convite para uma prática mais sensível e contextualizada. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano no berço mesmo já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Lápis, caderno, chiclete, leão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, chocolate, bandeja, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém, mas vou contar os defeitos que a minha família tem. Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém, mas vou contar os defeitos que a minha família tem. Começo logo por mim, sou quente igualmente a forno, minha vida é farrear, ando pedindo retorno, vivo bebendo cachaça e chamando o povo de corno. Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém, mas vou contar os defeitos que a minha família tem. Onde tem gente, tem psicologia, para acolher e fazer refletir. Está começando agora o seu Momento Psi. Olá, pessoas! Boa tarde, ouvintes, surdos belemitas, de outras cidades vizinhas. Aqui quem fala é Nayara Kelly Gomes da Silva, psicóloga CRP 02/29714, da rádio Cana Brava FM, é claro, em Belém do São Francisco, Pernambuco. Hoje é sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Estamos dando início ao terceiro episódio do nosso quadro Momento Psi, onde falamos, de psicologia nas vivências belemitas. E mais uma vez você é minha convidada e convidado especial. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a cultura e o lazer, como a psicologia vê essas áreas e como ela também contribui. A gente viu, que a formação humana ela é biopsicossocial. E toda essa constituição, todo esse desenvolvimento, todo esse corpo que é físico, que é psicológico e que é social, passa por um processo cultural. A antropologia nos diz, em Barros, Laraia, 1986, que a cultura ela é uma dimensão da espécie humana que se constitui, que é formada pelos imaginários, pelos hábitos e pelas trocas previamente e posteriormente nas relações humanas. Ou seja, tudo aquilo que a gente imagina, cria, que herda, produz com os seres humanos. Uma dinâmica particular da espécie humana. Outras espécies também se organizam, se comunicam e sobrevivem juntas. Porém, não de forma complexa como nós. Não dependem de uma língua para se comunicar, de manipular recursos ou de criar coisas, situações só para entreter-se ou entreter os demais da sua espécie. Como é, a necessidade de expressão que todos nós, seres humanos, temos. Por isso, quando a gente comentou lá no episódio passado que as expectativas sociais influenciam desde o nascimento da criança, já estava falando de cultura. E já estava falando ali sobre o que é que um grupo de pessoas passa para aquele sujeito, aquela criança que vai nascer. E o que essa criança vai aprendendo, vai reproduzindo e também
vai modificando, construindo em meio ao grupo, em meio à sociedade, o seu modo de ser. E como a gente também já comentou, em cada lugar do mundo tem culturas diferentes, porque tudo à nossa volta influencia na construção da nossa cultura. O clima, a vegetação, a distância, e tudo isso vai construindo o nosso modo de interagir uns com os outros. E aí existe uma área da psicologia chamada psicologia intercultural, que estuda justamente o impacto de processos como esse na vida da pessoa. Alguns assuntos bem característicos dessa área são os assuntos de migração, de imigração e de emigração, quando elas viajam da sua cidade para outra cidade, quando elas saem do seu país para outro país, quando ela transita diariamente entre cidades ou entre estados ou entre países. Essa locomoção de sair de um lugar para outro, de estar em contato com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com climas diferentes, com comidas diferentes, altera o próprio sujeito. Por vezes, esses impactos, eles podem ser benéficos. Eles podem ampliar a visão do mundo, pode trazer novos aprendizados, mas também podem trazer novos desafios, dificuldades. Aqui no Brasil tem que essa realidade é bem particular e bem diferente do que acontece em outros países, justamente por aquele fato que a gente comentou no primeiro episódio, do Brasil ter uma dimensão continental em território e também em cultura. Então as pessoas elas transitam com mais facilidade, de forma mais contínua e também mais fluida entre as regiões, entre os estados, entre as cidades. E isso, atrelado à história do nosso país, explica um pouco de como essas duas coisas influenciaram no nosso modo de ser intimista, mais aconchegante, mais convidativo, como a gente é popularmente conhecido. Isso acontece no nosso município e também de uma forma muito nossa, porque aqui a gente tem famílias, pessoas, mães, trabalhadores rurais, vaqueiros, estudantes, que estão sempre transitando dentro do município e fora do município, pegando um barco para vir da ilha e para voltar, tendo que pegar a lotação para Alderara para sair da fazenda para vir para o município ou para ir a outros municípios próximos, saindo da sua cidade para vir estudar aqui nas faculdades da cidade, passando a morar aqui para trabalhar como professora, como professor, ou também saindo daqui para trabalhar fora. E aí a gente sabe que além de terem motivos em comuns das pessoas precisarem se locomover dessa forma, também cada pessoa tem seus próprios motivos individuais de fazer essas transações, né? Então as pessoas que ficam aqui na cidade internamente partilham de um mesmo clima, uma mesma rotina, uma mesma cultura. E elas trazem de onde elas vêm essa cultura. Assim como as pessoas que saem da cidade e vão para outros lugares, levam a cultura que elas adquiriram aqui para lá. E nesse processo, a gente vai descobrir que a cultura, ela tem uma relação direta com o lazer. O lazer, segundo Melo e Alves, ele é uma atividade de descanso, divertimento e desenvolvimento. E sempre que a gente realiza uma prática de lazer, está realizando também uma atividade que é cultural, que não foi criada do nada, mas que a gente criou, herdou na sociedade. Então, é muito comum
ver espaços públicos que são destinados ao lazer e que são usados para trocas culturais, como é o caso de coretos, e a gente tem, aqui em Belém, por ser uma cidade pequena, lá no centro, como é o caso também dos parques e praças, de outros espaços, como é o teatro, as bibliotecas, os museus e cinemas, de meios de comunicação, como o rádio, a televisão e a internet, de atividades como os esportes e as artes, de coisas como os jogos e os brinquedos, e de experiências como o turismo, que já inclui fortemente essa locomoção de um lugar para outro, de conhecer uma cultura diferente, E quando nos abrimos para conhecer novas culturas, quando permitimos a nós mesmos a possibilidade de conhecer pessoas diferentes, línguas diferentes, modos de ser diferentes, crescemos muito com isso. Damos ao nosso cérebro recurso, objeto, para se desenvolver e não atrofiar. Afinal, sabemos que o cérebro é um músculo e todo músculo, quando não usado, atrofia, enrijece. E uma cultura diferente, mas muito próxima de nós, é a cultura surda. As pessoas surdas se veem como comunidade, como assim se tratam. Eles se reconhecem uns nos outros como iguais, diferente de tantas outras situações de rejeição ou de inferiorização que são vividas com os ouvintes. A comunidade surda, ela não se sente deficiente, como não é, visto que uma pessoa surda não é só alguém sem audição, mas alguém que tem uma história e com muitas habilidades visuais, físicas, corporais, tantas outras habilidades sociais, de enfrentamento. Também não são mudos, porque muitos, inclusive, falam palavras, sons, cantam músicas, tocam instrumentos, dançam e, igualmente, vivem na nossa realidade, vivem na nossa cultura, mesmo tendo a sua própria, que é possível, que é mediada pelas línguas de sinais. Assim como a comunidade surda tem a Libras, ela também tem expressões surdas, como desenhos, pinturas, dança, música, encenações, esportes, estudo, pesquisa, dores e piadas que são só suas. E tudo isso faz a sua comunidade. É claro que nem para todas as pessoas surdas é assim. As vivências e identidades em todos os grupos são diversas. Então existem pessoas que não gostam, que não querem estar na comunidade. Existem aquelas que estão entre a cultura surda e a cultura ouvinte. E existem aquelas que têm orgulho, que lutam pelos seus direitos. Então são experiências, são características que são só deles. E com as quais nós, ouvintes, muitas vezes temos mais a aprender do que a ajudar e a ensinar. Mas perceber isso e ganhar com isso só ocorre quando a gente se permite conhecer uma cultura diferente. As atividades de lazer, de prazer, de bem-estar, elas são fatores de proteção da nossa saúde mental. Assim como isso pode acontecer, essa relação, em direções contrárias. O lazer está relacionado a coisas como a dificuldade de ter lazer quando se tem um transtorno psiquiátrico grave, como também pode auxiliar na reabilitação e no tratamento de desordens mentais e adoecimento psicológico. Aponta também que a dificuldade de ter um bom lazer pode indicar uma propensão no uso de drogas. Ter um bom lazer é indicativo de uma melhor qualidade de vida. É um fator de proteção e de manutenção, principalmente como amortecedor do nosso estresse. Essas diferenças do lazer se relacionar com tudo isso acontece devido
aquele fator que comentamos em todos os episódios, o social, ou sociocultural, ou sociohistórico. Diz respeito ao contexto que cada pessoa vive. Duas pessoas podem ter experiências bem parecidas com o lazer, ou podem ter experiências completamente diferentes. O que vai dizer isso é a vida dessas duas pessoas no geral. Como é o contexto de vida? Se ele é favorável ao lazer ou se não. Toda aquela nossa história da comunidade, de como é o lugar onde a pessoa vive, como são as condições de trabalho, como foi a educação, como é o processo de desenvolvimento dela, em que fase da vida ela está, tudo isso influencia no lazer e na qualidade de vida. A gente sabe que a atividade física, os exercícios físicos, os esportes, são alguns dos lazeres que mais beneficiam a nossa saúde, porque além deles promover o próprio lazer, também trazem a interação social, que é outro fator de proteção para a nossa saúde mental, a autodeterminação, quer dizer, a sensação de liberdade para poder tomar as próprias decisões e gerir a sua vida, como também tem o impacto de manter e de prolongar o nosso condicionamento, tanto físico quanto também psicológico, porque a nossa mente, a nossa consciência, ela parte do nosso cérebro. Então, se a gente mantém a saúde do nosso cérebro, como mantém de outros órgãos, também mantém a saúde psicológica. Não porque o cérebro seja só o lugar da nossa mente. Não, ele é muito mais que isso. Mas em si, tratando de manter nosso corpo funcionando, todo encéfalo e todo o sistema nervoso precisam ser estimulados, tanto sendo colocados em atividade física quanto em atividade mental, sempre balanceadas, claro. Então, é comum que um psiquiatra, um psicólogo, sempre oriente o seu paciente a fazer atividade física, porque a atividade física ela vai auxiliar você a prevenir um adoecimento ou uma piora, como ela também vai lhe ajudar a sair desse adoecimento. Essa é uma atividade de lazer tão importante quanto a atividade laboral, uma atividade de trabalho, porque ela nos dá condições de manter o nosso funcionamento, de manter a nossa saúde, para que a gente consiga cuidar de outras áreas da vida. Da mesma forma, por conta desse funcionamento neural, cognitivo, do nosso sistema nervoso, também existem intervenções psicológicas onde o lazer ele é utilizado como uma ferramenta. São os casos dos treinos cognitivos, das estimulações cognitivas, das reabilitações cognitivas, que usam muitas vezes de esporte, de dinâmicas, de jogos, de brincadeiras. Pegam essas coisas que é do lazer, que é da cultura, adapta para a ciência, constrói um material bem organizado, confiável, e utiliza como forma de desenvolver funções, tanto de desenvolver como de recuperar, que é o caso das nossas funções de atenção, memória, percepção, o controle motor sobre o nosso corpo, noção sobre o espaço, enfim, todas as nossas funções cognitivas, como a gente chama. O lazer, ele é um potencial, ele é um recurso, é uma atividade, é uma área da vida que pode e deve ser utilizada em todas as nossas fases, na infância, na adolescência, vida adulta inicial, tardia e na velhice também. A atividade física e a estimulação cognitiva na velhice, por exemplo, tem um papel muito importante porque mantém aquela pessoa idosa ativa. Ela tem a possibilidade, em acompanhamento com algum profissional, em um grupo, individuais também, o potencial de retardar
de desacelerar o envelhecimento cognitivo, doenças neurodegenerativas. Ou seja, são muito importantes para o processo de desenvolvimento, para que nessa fase da vida a pessoa idosa consiga aproveitar das coisas que ela construiu ao longo das outras fases, como também de fazer coisas que ela não pôde fazer anteriormente e agora ela pode ter tempo. Para contextualizar mais uma vez, trazer aqui um estudo realizado com idosos de Minas Gerais. Dessa vez eu não encontrei nenhum estudo na nossa região, próximo a nós, mas este foi realizado em 2015, lá antes da pandemia, bem antes. E ele mostrou que, dentre os idosos inativos, existia um maior indicativo de depressão e de uma sensação ruim ou negativa da própria saúde, como também uma maior existência de doenças da visão, da coluna e da hipertensão arterial. Isso se comparado aos idosos que eram ativos. O estudo também apontou que esses idosos inativos acreditavam que apenas as atividades domésticas e trabalhistas eram o suficiente para o seu funcionamento e que estes mesmos idosos eram mais inativos do que aqueles da zona urbana. Os dados também mostram uma quantidade bem menor de mulheres que desempenham essas atividades. Muito mais difícil, devido a dificuldades que são impostas ao público feminino, realmente ter essa disponibilidade ou condições para realizar atividades de lazer e divertimento. No contexto rural, os idosos realizam bem menos atividades físicas, e nós podemos compreender que por fatores característicos dele. Geralmente a vizinhança mora longe e não há espaços apropriados para realizar exercícios, como também as informações em saúde são prejudicadas. Não sabem, por exemplo, que fazer uma atividade física focada nela gera efeitos mais duradouros no corpo. Quando o seu corpo pensa no que está fazendo, os efeitos são maiores. Diferente de fazer uma atividade laboral, um trabalho econômico, doméstico, que visa atingir um outro objetivo e terá um outro resultado maior. As dificuldades também ocorrem porque muitos serviços e profissionais não chegam até a zona rural, justamente pela dificuldade de se chegar fisicamente aos lugares rurais, como a gente sabe que é. É muito mais difícil para as pessoas saírem e ainda mais, para as pessoas idosas saírem das suas casas, nas fazendas, nas ilhas, nos campos, para vir para a cidade, e também é muito mais difícil para os profissionais chegarem a esses lugares. Daí a necessidade da gente pensar em como estreitar essas distâncias e de entender e conhecer qual é a cultura desse lugar, para que a gente não leve uma cultura que não tem sentido para aqueles idosos, não tem sentido para aquela família que vive na zona rural. Uma área da psicologia chamada psicologia ambiental ajuda a entender, compreender e fazer isso. Essa área da psicologia busca justamente estudar e trabalhar os sentimentos que as pessoas têm em relação aos lugares onde elas vivem, em relação às coisas que ela viveu, ao sentimento de identidade, ao sentimento de pertencimento, de pertencer àquele lugar, pertencer àquele grupo, pertencer àquela família e de se apropriar culturalmente, ou seja, de tomar, tudo que já viveu, todo aquele espaço, as coisas que existem ali também como seu, para que ela consiga transformar aquele lugar e aquele espaço. Quem nunca sentiu aquela nostalgia quando ouviu uma música, viu um brinquedo, objeto, foto ou vídeo, sentiu aquele cheiro de quando era criança, era jovem ou daquele dia especial? Quase todos nós, não é? Isso é memória afetiva. Esse sentimento sobre as coisas, lugares e momentos é o que dá conteúdo e motivação
para desenvolver habilidades mais complexas, como pensamento, linguagem e atitude. Essas noções e essas atitudes são importantes quando é pensar, por exemplo, no planejamento urbano, no serviço público, no acesso a ações populares. Se a gente for pensar na nossa cidade, por exemplo, aqui em Belém nós temos uma cultura muito forte, consegue ver bem nas ruas, no modo de vida das pessoas, no ritmo da cidade, qual é a identidade do nosso município. Mesmo que a gente não saiba dizer em palavras, sabe como é. Os casarões, as calçadas, o carnaval, a filarmônica, os bonecos gigantes, as nossas praças, as ruas de paralelepípedos. Tudo isso conta da nossa história e também conta do nosso sentimento, como a gente se sente aqui em Belém, quando anda pelas ruas, sai para o nosso trabalho, vai para a nossa faculdade, passa para a nossa escola. Vemos também que há praças e canteiros por quase toda a cidade, especialmente nessa parte central, onde ela foi inicialmente planejada, que pouco antes da pandemia voltaram a ser cultivadas pela vizinhança, população, como também as pracinhas que sempre estiveram em uso. E depois desse período, algumas dessas praças centrais e asfaltos das avenidas foram restauradas, foram renovadas. O impacto ambiental dessas mudanças nas nossas rotinas foram de lugares mais aconchegantes para o lazer e mais acessível para a circulação. Afinal, é difícil para uma pessoa com deficiência física transitar em calçadas de ruas de pedra, mesmo sendo algo histórico, não é? Não podemos esquecer também que o que é bom para uns nem sempre é bom para outros. Então, quando falamos em psicologia ambiental, queremos tratar do impacto desde os positivos até os negativos que as alterações urbanas e rurais podem causar e sempre causam na vida das pessoas, tentando ao máximo ser respeitosa a elas. São espaços e coisas que fazem parte de quem nós somos quanto comunidade e que a gente também precisa preservar. É muito importante que essas mudanças, essas transformações, elas ocorram, porque a gente está constantemente mudando. As gerações que surgem sempre se carregam heranças e trazem novas coisas. Mas também é importante que a gente participe desse processo, que possa e que tome a iniciativa, quanto civis e quanto grupo, de fazer essas mudanças. Assim como também é papel do município preservar e manter esses lugares aptos, como também é papel da nossa comunidade em também manter e preservar esses espaços. E isso a gente consegue fazer desde de casa. Quando mantém a nossa casa, o nosso trabalho e os lugares por onde passa, onde a gente frequenta, limpo e organizado, que mantém também a nossa saúde mental limpa e organizada. Organizar o mundo exterior também é organizar o nosso mundo interior. E nos organizar internamente também favorece que a gente organize o nosso mundo externamente. Por tudo isso, cada um de nós temos a liberdade, a autonomia de poder buscar esses espaços e essas atividades, de criar e voltar a fazer coisas que fazia na infância, na juventude, ou que nunca fez e tem o interesse de fazer, ou também buscando pessoas e profissionais com quem possa fazer isso. Então, a psicologia pode atuar, mais uma vez, no planejamento urbano, do trânsito, e por que não também rural, contribuindo para transformações ambientais mais funcionais e significativas para as pessoas que delas utilizam, tornando-as acessíveis e universais. O direito à cultura, lazer e espaços públicos precisam estar acessíveis de crianças a idosos, ouvintes a surdos, homens a mulheres, pessoas sem a pessoas com deficiências, moradores urbanos a rurais. As pessoas e os grupos mais impactados precisam ser consultados e contribuintes em seus espaços.
acerca do básico, um saneamento básico, e a partir de onde o acesso à cultura pode ocorrer de fato. É lugar de contribuição de psicólogas, secretarias, ministérios de cultura, lazer e relações públicas, em espaços, instituições de artes, esportes e movimentos culturais e, claro, nos atendimentos clínicos, auxiliando os pacientes a encontrarem atividades de lazer onde consigam se manter, consigam conciliar com a rotina de trabalho, a rotina familiar e a fazer suas viagens de estudo, trabalho, mudança com o mínimo de prejuízo e o máximo de benefício possível. Encontramos desafios, prejuízos em todas as fases da vida e que muitos desses sofrimentos nos fazem desacreditar e querer desistir. São aí que o papel do lazer, da cultura e das atividades de bem-estar está, em dar suporte, novos sentidos e lugar para enfrentar, esquecer nossas dores. Vão permitir que passemos por essas fases de forma mais sustentável, de uma forma que a gente não se perca e não perca as outras pessoas ao longo desse caminho e desses processos que são desafiadores. Sabemos que viver não é fácil, mas precisamos saber que não é pouca coisa. Escolher fazer o que nos faz bem é um ato de coragem e pode nos levar às experiências satisfatórias que valem a pena ser vividas. E encerramos o terceiro episódio do Momento Psi, falando um pouco de cultura e lazer. Assim como os episódios anteriores, este também está nas redes sociais. Lembra de enviar a tradução para alguma pessoa surda. E acompanhe o quarto e último episódio no dia 21, ao meio-dia em ponto. Bom final de semana, bom início de dezembro para todos nós e tchau, tchau!